Cheguei! Aê, eu tô apanhando aqui. Tá apanhando, fazendo mão. Vira a tela aí. Virar, calma Tem aí. tem dois setinhas aí no canto direito embaixo. Dá uma. Eu não tava conseguindo. Isso aí, meu amigo! Salve, salve. Salve! Tinha um monte de gente, eu tive que encerrar, retornar. Chamei minha sobrinha de 12 anos, né? Porque eu sou da geração Orkut, né? Tiozinho. Uhum. Aí eu tinha ensaiado ontem, né? Pra ajudar, né? Uhum. Mas faz parte. É minha Não, primeira faz live parte. que eu faço. E aprendizado, vai ser um aprendizado para todo mundo, né? Seja bem-vindo. É a minha segunda. Tô na tua frente, hein? Tô no dobro É, já. é isso aí. Mas a parte boa é que na semana que vem tudo isso vai ser mais fácil, né? Porque quarta-feira a gente vai ter outra live. Eu e o Ricardo. Opa! É, aí Até... já não para aí de abrir a transmissão aí, né? E Sim. levar esse tempo aí. Ó, o pessoal É. chegando, vamos lá. Hoje vai ter uma super palestra aí de gerenciamento de cores. Quem Nossa, o Mozart entrou aí. é, Um abraço, Mozart. Faz tanto tempo que não nos falamos. A gente vai percebendo aí. Hernani entrou também, né? O Rodrigo Santaguida, olha, a família está aí em peso. prestigiando o pai, pagando mico, que não consegui abrir o Instagram aqui, agora já tô ninja, já sei. Isso aí. Minha- Enquanto isso, né? Ó, Já meu que amigo, aí, ó. ó, o Emerson, seu vizinho aí, de Curitiba também, ele é representante da Toyo aí em Curitiba aí. Ah, é, ó. Vamos tomar um cafezinho, né? Ó, Na com taxa caneca. de cores, hein? Não é fraco não, hein? O meu é sem gerenciamento de É. cores. O meu é. Não é vodka, não, Aham. tá? Tem uns caras que põem vodka aí, fala que é água, né? Pois é, né? Vamos lá. Mas se for vodka, a gente. Ó, o Marcelo Cunha entrando, É só né? gente Tem- importante. Ó, o Só. É. Laurão, técnico Toyo, eu vendo as tintas, É. ele que faz o mais importante. Fala, Laurão, seja É. bem-vindo aí. Área técnica, vamos que Marcelo vamos. Cunha de novo Marcelo, aí. Tá? É, quando você achar o momento aí já da gente começar a palestra, para a gente não estender aqui, estava Cara, marcado quem 7 horas. manda aí é você. Tá, Você tá vendo um númerozinho aí em cima, um contador. tá aumentando, tá crescente É, aqui. não, o De, contador com o olhinho é o número de pessoas. de pessoas que E estão daí, visualizando, né? isso. Ah, E daí tem o tempo que está correndo. Deve estar em 50 tá. e pouquinho. É, o Não é tempo isso? para mim, no meu no celular não aparece não. Não sei se é porque é Android, sei lá. O meu Não, não, mas deveria aparecer ali eu uma contagem regressiva. tô controlando o Né? tempo aqui na tela do Note, mas vamos lá. Então eu já vou fazendo uma Vamos lá. introdução. A todos sejam muito bem-vindos aí. Eu e o Marcelo, foi mais iniciativa do Aí, Marcelo de o fazer uma palestra Paulo aí entrando. de cores. Opa, seja bem-vindo, Paulo. A ideia mesmo, né? Esse tempo que a gente não, ninguém está podendo visitar ninguém, né? A gente está aí mais estreitar aí com o mercado, né? E nada melhor do que a gente melhorar e aprimorar ainda mais os nossos conhecimentos, né? Então a gente está falando aí um público variado, tem pessoas que em suas empresas que eu vejo nas minhas visitas têm um certo controle com o gerenciamento de cores, porém outras não têm absolutamente nada, vai no método tentativa-erro, né? Eu entrei nesse ramo com gerenciamento de cores em 2016, vendendo equipamentos, softwares, né? Conheci o Marcelo nessa empresa e, e o Marcelo assim, é uma pessoa bem renomada. Vou apresentar o Marcelo Copete para quem não conhece, né? Só rapidamente, para não ficar muito extenso. Ele é especialista em gerenciamento de cores na empresa, ele é da empresa dele, Easy Color. Ele também ele é Né? colunista. Porque, olha lá. Tá um banner. Eu tentei fazer o meu, mas não deu muito certo ali no fundo, não dá nem para ler. Mas Ah, imprimiu o tecido. depois a gente faz da minha empresa de representação, né? Mas vamos lá. Aham. Marcelo está aí mais de 21 anos no ramo gráfico, especialista, como eu falei, em cores, né? É o business dele, que ele mais ama fazer aí profissionalmente. Ele foi colunista na revista Desktop, atualmente ele está
como colunista na revista Grandes Formatos, de uma amiga nossa em comum, que é a senhora Luciana Andrade. Também ele é colunista da Projeto PAC. Então, o cara é tipo o Van Damme das cores, né? Ô, Marcelo, soltei o apelido. Pô, você falou que não ia entregar, hein? Instagram é mais informal, né? A gente não precisa ser tão formal, né? Pode soltar algumas piadinhas, só não fala meu apelido. E assim, ele ministra cursos, treinamentos em company, então quem precisar aí na sua empresa, divulgar, o Marcelo está aí para ajudar nessa questão. E eu hoje, né, estou representando a Toyo Inc. Brasil, no estado de São Paulo, com vendas de tintas para impressão, principalmente offset planas e também os insumos gráficos, e represento também uma outra empresa, a EVC, com chapas offset. Então é isso, acho que agora é o momento da gente disseminar conhecimento, cada um com a sua bagagem, né, e a gente se estreitar com o mercado, né, até a gente poder voltar para uma rotina mais normal, né, e tão breve isso vai acontecer. Então vamos lá, o tema de hoje da nossa live é o fluxo de cor. Então a gente vai falar do gerenciamento de cores, né, que é uma ferramenta muito importante, que ela traz N benefícios. Então a gente está falando não só qualidade de impressão, né, a gente vai abordar aqui mais voltado para a linha de impressão, né, offset, mas também o gerenciamento de cores ele envolve qualquer outra necessidade no controle e precisão das cores no processo produtivo, né? Então, o gerenciamento de cores é uma ferramenta, né, que ela nos traz mais lucratividade, melhoria na consistência da produção, um grande benefício que muitos às vezes não fazem os cálculos, os ROI, é a questão de economia de tinta, né? Então não dá para controlar carga de tinta no olhômetro, né? Você precisa de equipamento, tecnologias e conhecimento para isso, né? Então, nesse tema, o fluxo da cor, a ideia é a gente falar desde a criação até a impressão. Então, em todas essas etapas, a gente vai estar, o Marcelo vai explanar com todo o seu know-how aí, conhecimento, a melhor maneira aí da gente estar abordando sobre esse tema gerenciamento de cores, que é bem extenso, mas conforme for, a gente vai repetindo as lives aí semanalmente, né? Esse é o objetivo de disseminar conhecimento, né? Então, quando a gente fala de gerenciamento de cores, previsibilidade de resultados, né? Então, a pessoa da criação ou lá na pré-impressão saber como que vai sair, se tem várias máquinas, como que vai fazer com que essas mesmas máquinas reproduzam a mesma cor. Bom, já estou dando muito spoiler aqui, então é com você, passo a palavra. A bola. Muito obrigado aí pela oportunidade da gente fazer uma live junto aí, desculpa por alguma coisa aí, pelo atraso também. Nada, eu agradeço a você a sua disponibilidade, a nossa amizade vai além do profissional, né? É muito Sim. legal estar aqui contigo e a gente juntos de novo crescermos, né? Sim, sim. Quando a gente fala em gerenciamento de cores, eu vejo como importante a gente trabalhar duas situações. Isso aí, pessoal, vai dando coraçãozinho aí, se estiverem gostando. Se tiverem perguntas também, podem ir colocando perguntas que vai direcionando a live. Às vezes tem algumas dúvidas, podem ir fazendo. Né? Então, o que a gente fala em gerenciamento de cores, a gente tem duas coisas que eu gostaria de atinar agora de início. A expectativa do cliente lá no início, que você falou, a gente colocou para falar em fluxo da cor. Então, normalmente eu digo assim, a gente precisa devolver o poder a quem lhe é de direito. Na verdade, o poder está com o cliente ou com o criador. É ele Então, e aí ele cria essa expectativa toda do que vai ter de resultado. Então, esse é o primeiro ponto. A expectativa começa o fluxo no criador, aonde vai escolher a cor e, à medida que ele escolhe, é muito comum a gente ter uma
uma discussão assim, mas eu tenho que escolher o que eu quiser aqui e a produção faça o que for preciso, né, para poder chegar lá. Eu diria assim, o quanto mais o cliente ou o criador ajudarem, melhor, mais facilmente as suas expectativas vão ser atendidas, né? Se ele nos explicar corretamente o que ele quer, a gente consegue entregar o que ele quer. E aí a gente vai passar o fluxo entrando na gráfica e fazendo todo o processo até a gente chegar ao resultado final, né? E aí a gente tendo o controle de processo e entregando de volta o material para o cliente, né? E o que mais a gente precisa hoje em dia é deixar o cliente satisfeito, como segundo passo. O primeiro passo, e eu tenho falado muito sobre isso em gerenciamento de cores, a gente tem que dar lucro para a empresa. O que a gente tem que entender é que lucro se dá como hoje em dia? As margens já são menores. Então, o que a gente precisa fazer é reduzir custo, reduzir desperdício. E o gerenciamento de cores, e aí eu gosto do que você fala, gerenciamento de cores é uma ferramenta. Não é uma coisa de color geek. Eu gosto de cor, eu brinco com as cores. Sim. Sem dúvida. Mas vamos falar em lucro, vamos falar em tirar dinheiro disso e fazer com que se tenha melhores resultados. E há uma ciência por trás disso, né? Que é a colorimetria, né? Você transformar a cor em número, você ter, além da previsibilidade, como eu falei, né? Evitar, né? Retrabalhos, né? Você ter todas essas questões aí, né? O que acontece é que a ciência da cor, né, em outros países existem cursos de faculdade que são a ciência da cor. Sim. Então eles se formam cientistas da cor. É muito interessante porque daí eles estudam a cor nos mais diversos aspectos. A cor hoje, da maneira como a gente trata dentro do gerenciamento de cores, ela é muito matemática, né? Então tem muita coisa por trás. E o objetivo é justamente esse, a gente tirar esse subjetivismo do processo. E a gente conseguir a previsibilidade que você está falando. Porque, na verdade, sim, previsibilidade é um conceito de indústria. Quando você fala em indústria, você ganhar dinheiro, quando você fala em acertar sempre, quando você está discutindo gestão, e aí você diz assim, eu preciso ter... eu ia falar em DVD, mas ia denunciar a minha idade, né? Mas eu preciso entregar 10 mil iPhones no lote lá na frente com uma quantidade de erro de 0,2%. É o que se estabeleceu como aceitável. Como é que como é que você consegue fazer isso? Você vai tentar fazer com que todos os processos sejam mapeados, sejam controlados, medidos em tempo, em temperatura, em uma série de coisas, para que você tenha previsibilidade, para você chegar lá no final, você ter um produto com qualidade. Aí a qualidade se reflete em qualidade percebida, que é o que o cliente vai entender, qualidade com ausência de efeitos, ausência de retornos, de reclamações. Então a previsibilidade, voltando lá para o nosso lucro, para a gente falar em ganhar dinheiro, sim, a gente precisa de gerenciamento de coisas. É uma das ferramentas para você atingir esses resultados dentro do processo. Correto. Marcelo, fazer uma pergunta aqui, que essa é uma dúvida muito comum. Na questão, assim, vamos pensar numa gráfica, uma gráfica offset, por exemplo. Vamos imaginar uma cena, uma gráfica editorial. Ele tem lá diversos equipamentos. Ele tem 3 Speedmaster, aí ele tem uma impressora digital, ele tem outros sistemas de impressão, enfim. Há vários tipos de máquina, que é uma variável aí, né? Cada máquina, mesmo sendo o mesmo modelo, cada uma vai reproduzir uma cor diferente, né? Cada um teria que ter um perfil de cores, né? Para ser determinado, né? Mas eu gostaria, com suas palavras, assim, de uma forma sintetizada, como que a gente faz essa convergência no gerenciamento de cores? Porque o gráfico, por exemplo, ele tem essas 3 máquinas, mas às vezes ele tem que esperar uma outra máquina produzir para ele
conseguir repetir aquela cor que ele só conseguia naquela máquina A. Então, eu vejo uma dificuldade em geral nas minhas visitas em clientes, né? De, poxa, eu tenho 5, 6 máquinas, porém, para eu acertar esse amarelo aqui, eu só consigo na máquina A, mas ele poderia, de repente, estar utilizando da melhor forma a máquina B e C, enfim, né? Como que a gente faz essa convergência? Ou seja, eu tenho uma arte e se for rodar em uma das máquinas, vamos ter o mesmo resultado de cor. Como que a gente consegue isso no gerenciamento? Veja, eu te diria o seguinte, quando a gente fala em gestão, é muito importante você ter um processo de produção que seja flexível, né? Então, se você faz, desde lá da pré-impressão, pegando o fluxo da cor, né? O cliente mandou o material para pré-impressão, né? Depois é bom a gente falar sobre o cliente. Sim. A pré-impressão pegou o material que veio do cliente e ele disse assim, eu vou mandar para que máquina? Aí ele vai lá e olha a programação de produção dele. E PCP, não sei se tem alguém de PCP aí, se identifica, porque daí eu não falo mal. O PCP vai lá e programa as máquinas e, de repente, troca de máquina. Na verdade, troca de máquina não por culpa do PCP, é claro, mas entrou em manutenção, ela quebrou, né? Teve algum contratempo, a tinta não chegou, acontece isso. Com a gente não, a gente entrega rapidinho. Olha aí. Então, na verdade, existe algum contratempo e ele tem que trocar de máquina. Esse seria um primeiro cenário. E aí você tem que fazer com que aquele trabalho rode corretamente naquela outra máquina. Então, você não pode ter, na pré-impressão, um cenário onde você diga assim, a minha prova de cor simula a máquina A, não a máquina B, né? Então, quando eu tenho uma prova de cor e vou mandar lá na Speedmaster, né? Se a Speedmaster parar ou entrar algum outro trabalho mais urgente que se adequa melhor a ela, e ela tiver aqui para uma Komori, nossa, então vamos trocar para Komori, né? E aí o trabalho tem que ser ajustado para Komori e tem que sair de acordo com a prova de cor, dando previsibilidade ao processo. Então esse seria um primeiro cenário. O segundo cenário seria, eu preciso rodar uma divisão de tiragem, quer dizer, eu não vou conseguir atender no prazo, né? O cliente pediu lá 500 mil giros, né? 500 mil impressões, né? Num prazo curto, e eu não consigo fazer isso se não forem duas máquinas. Então você tem que ter as duas máquinas ajustadas para terem o mesmo resultado. E isso a gente já faz há muitos anos, mesmo entre rotativa e plana, guardadas as devidas diferenças entre elas, mas é possível a gente conseguir essa diferença, essa semelhança entre elas e até bastante próxima. Eu chego em clientes que são extremamente exigentes e que se coloca a frente com o verso de 2 ou 3 máquinas e tem que estar tudo muito próximo. É possível, né? Basta que a gente tenha tempo e a empresa queira atingir esses resultados. Perfeito. Muito bom, Marcelão. Tá? Pessoal, olha, bastante gente entrando aí, ó. Vamos lá, vamos mandando os emotions aí. Teve uma pergunta atrás aí, falando sobre temperatura ambiente. O Eduardo Sena, meu amigo lá de São Luís do Maranhão. Ele perguntou se a temperatura... Eu não estou achando a pergunta aqui, mas perguntou se a temperatura afeta a tonalidade das cores, né? Ele trabalha hoje atualmente mais com digital, mas ele já trabalhou com distribuição de tintas offset da Toyo lá no Maranhão, e aí ele está com essa dúvida. Obrigado, Marcelo. Eu não estava achando. Não, tranquilo, vamos lá. A ideia é que a temperatura ela não afete a cor, né? Na impressão digital, pode ser que a temperatura afete a cor, porque
dependendo de como a tinta passe pelo processo e ela seja aquecida, ela pode acabar distorcendo o resultado. Seja pelo substrato que alterou, seja pela própria química da tinta aí que alterou. No processo de impressão analógico, eu não vejo esse tipo de situação, né? Agora, o que a temperatura pode alterar efetivamente é a maneira como a tinta trabalha. Então, se a temperatura está muito alta no dia, a tinta ela acaba ficando mais líquida. E aí, se eu estiver falando besteira, me puxa a orelha, né? A tinta fica mais líquida. Então, você tem que cuidar na máquina de uma forma. Se você está num dia muito frio, a tinta fica mais dura, fica mais difícil passar. Você trabalha de outra forma. Então, tem situações em que a temperatura pode afetar, mas ela não chega a afetar a cor. Agora, falando em termos de ISO, e talvez a gente fale hoje sobre ISO, depende aí do nosso mestre, a ISO ela define a cor como tinta seca. E é sabido que a tinta úmida e a tinta seca têm diferenças de tonalidades. Aí, depois de a tinta seca, né, que na verdade é a oxidação da tinta, né, a gente tem normalmente um método de medição, você mede durante a impressão e você mede 24 horas depois, justamente para que você tenha uma noção de quanto a tinta mudou, né, mas temperatura diretamente eu não vejo. Sim, perfeito. Eu tinha comentado também a questão vamos falar dos benefícios de gerenciamento de cores para a gente motivar ainda mais aí, né, que é algo primordial aí, né? Da questão da economia de tinta, né? Ela é sempre colocada como uma vantagem no gerenciamento de cores, né? Isso é como uma vantagem. Eu gostaria que você explanasse para nós quais os aspectos envolvidos no processo para que seja economizado a tinta usando o Color Management e o gerenciamento de cores. Veja, economia de tinta, eu até falei em economia de tinta na live há 2 dias atrás, e eu digo assim, economia de tinta, ela começa pela expectativa, né? Sim. Então, quando o pessoal fala em economia de tinta, acha que vai economizar horrores. Primeiro, qual é a ideia de economia de tinta no processo de impressão, né? A primeira grande economia de tinta na história da gráfica foi colocar o preto na mistura. Porque se você tem simplesmente cian, magenta e amarelo, e você soma essas 3 cores e você coloca as 3 no máximo, sim, você tem preto. Ou um marrom sujo, né? Mas você, sim, em teoria, teria preto, né? Agora, quando você coloca o preto, na verdade, fazendo o semic, tendo a 4ª cor, você já deixa de usar as 3 para usar o preto. Então, essa foi a grande primeira economia de tinta da história, né? Agora, já que nós temos na teoria justamente que cian, magenta e amarelo juntos tem preto, se eu pegar 50% de cian, 50% de magenta, 50% de amarelo, eu também tenho um cinza, né? Quer dizer, uma variação do preto. Sim. Então eu consigo substituir essas 3 cores por preto. É claro que existe toda uma matemática para poder fazer isso, porque nem toda cor, você não vai fazer economia de tinta só onde as 3 estão iguais, né? Você vai fazer em diversas cores. Então, todas as cores que você tenha lá, por exemplo, você tem, vamos usar valores redondos aqui para eu não me perder, 60% de cian, 40% de magenta e 20% de amarelo. Certo. Pela teoria, fazendo conta de padeiro, fazendo conta redonda para a gente entender a lógica, né? Se eu tirar os 20% que são comuns, quer dizer, 60, 40 e 20, então, em todos eles eu tenho 20. Eu tiro os 20, eu passo a ter 40 de cian, 20 de magenta, 0 de amarelo e 20 de preto. Correto. Por essa lógica, eu tenho uma redução de tinta, né? Porque eu tinha 60, 40 e 20, eu tinha 120% de tinta aqui. Sim. Depois, eu passei a ter 40 mais 20, eu tenho 60. Mais 20, eu tenho 80. Então, eu baixei de 120 para 80. Então, nessa cor, eu consegui baixar a quantidade de tinta. Então, você economiza. Então, economia de tinta, a gente está falando normalmente entre 5% e 30%
de economia. Chegamos até Em, 30%, né? Sim. é, Você diz em mas offset também. 30%, isso, em offset também, Offset, mas é. 30% você está rasgando o processo, assim, você está Ah, tirando sim. tudo, aí é excessivo. Você vai ter perdas, Sim, você vai visualmente ter perdas. Né? Mas se você usar 10% numa empresa que gaste 60 mil reais de tinta por mês, né, você consegue 6 mil reais de economia todo mês. 6 mil reais de economia, vamos lá, que dê um payback de um ano depois você só está tirando esses 6 mil de lucro todo mês. certo. Né? Só que existem diferentes soluções de economia de tinta em diferentes custos. E aí tem que fazer um ROI direitinho e tudo mais. E a economia de tinta ajuda muito também a estabilizar o cinza. Porque como nas cores neutras que tem as três cores, é muito fácil uma variação de carga na impressão. O magenta subiu, por exemplo, o cinza ele fica amagentado. O magenta desceu, o cinza fica esverdeado. Então, quando você tem o balanço a economia de tinta e você diminui a carga cromática dos cinzas, ele passa a ser mais estável na impressão, porque as variações de carga elas impactam menos nos tons neutros. Então, esse é um outro grande ponto da economia de tinta. É um benefício bastante interessante. Ótimo. Você também tinha falado, assim, o tema é muito longo, né? A gente não vai conseguir. A gente tem mais agora uns 25 minutos. Vou até Aham. reforçar para o pessoal, quem quiser puxar alguma dúvida específica também, manda um e-mail para o Marcelo, que é marcelo@easycolor.com.br. Sigam ele também no perfil dele, quem não segue, né? E se inteirar que tem muito assunto, muito conhecimento aí, e vamos lá. O que eu ia perguntar sobre agora a ISO Só, 12647. Santa Guida, veja, o pessoal pode ir colocando as dúvidas e a gente vai respondendo. Eu Também, não vejo pode. nenhum problema se a gente passar da uma hora, tiver que derrubar Sim, a live e recomeçar, eu estou à disposição, podemos tocar. hoje não pode falar sextou, mas pode falar quintou, né? Mas aí, né? Amanhã é feriado. Não é Feriado de feriado, quarentena, meio estranho esse feriado. presente de grego, né? Poxa vida. Mas vamos Né? lá. Mas vamos lá, você ia falar em ISO, Da desculpa. ISO, né? Ela trouxe uma forma nova de trabalhar aí no mercado, né? Questão de padrões, né? Então, se um cliente final imprime na gráfica A, ela muda para B, com a ISO 12647 consegue trazer aquela repetibilidade de cores, né? Aham, E isso a gente mudou de estágio, né? Quando entrei no ramo gráfico, né? Eu fiz técnico em artes gráficas, fiz o curso CQP 98, então o curso era artes gráficas, né? Então agora a gente pulou para aham. a era da tecnologia gráfica, da indústria gráfica, né? Então, Marcelo, como que você vê hoje esse padrão, a ISO 12647, em específico a 12647-2, que é o offset, né, se eu não estiver falando besteira, e qual que é o próximo passo, quais são os rumos para isso? Veja, eu vou tentar ser sintético aí numa pergunta que dá palestra isso aí, É, né? a Na pauta tá... prática, na prática, o que acontece? Essa transformação de artes gráficas para a indústria gráfica passou pela adoção da ISO. A primeira publicação da ISO 12647 é de 1996. 96. Quando você estudou lá na época artes gráficas, você devia ter uma pergunta muito comum, assim, qual é a densidade certa? Sim, Daí o professor tirava do bolso assim e dizia, a densidade certa é 1,70, 1,40, 1,40 e 1,05. Daí você chegava e perguntava para o cara da Heidelberg que ia instalar, ele dizia, não, é 1,60, 1,35, 1,40 e 1. Daí você perguntava para o cara do Senai, daí ele te dava outras densidades. E aí sim, você pegava os fabricantes de tinta e dizia assim, agora eu vou começar a comprar tinta do concorrente da Toyo, vou tirar a tinta da Toyo e vou colocar outra. A gente chamava isso de mudança de escala. A certo, hora que você mudava a escala na gráfica, virava um inferno aquilo. sim, Porque mudavam as cores completamente. E ninguém se acertava.
Então, o que eu gosto da ISO 12647 é que, de repente, ela trouxe para nós um norte. Opa, vamos parar de ficar pegando essa discussão de densidade. Opa, a decisão de densidade é procedimentada, é assim que se faz. Você vai decidir densidade, você vai buscar. Você vai decidir densidade, você vai buscar o valor LAB dessa tinta, que é o valor definido na norma. Aí Sim. você, medindo, você tem esse valor de densidade, que é o valor que você vai usar durante toda a produção. E aí você controla toda a sua produção. Então a ISO, ela veio tirar uma série de discussões e trazer parâmetros claros para a gente poder trabalhar. Então, com a ISO 12647, a gente evoluiu enormemente e pôde chegar ao status de indústria gráfica. Hoje Sim. a gente está falando em indústria, a gente está falando em gestão, assim como você fala em fazer microchip, e daí você tem que ter o mesmo produto sempre igual lá no final, a gente está nessa tocada. Quer dizer, eu preciso imprimir, eu não posso ficar dependendo do impressor olhar e dizer assim, não, eu gostei, eu quero colocar mais magenta, não, eu quero colocar menos magenta. Não, tem uma norma, tem o que você deve seguir. Então a ISO 12647 veio muito interessante nesse ponto, né? E o que vem a seguir? Eu vejo que a ISO 12647 ela chegou quase que num limite dela e a gente tem que repensar esses métodos. Existe hoje a ISO 15339, que é a ISO da impressão digital, que ela está usando uma outra linha de raciocínio, mas chega nos mesmos resultados da ISO 12647. Sim. São relacionadas às normas ou é conjunto de outra? Uma está dentro de outra? Não, são relacionadas. Se você pegar e fizer todo o processo usando os padrões da ISO 12647, você tem resultados praticamente idênticos aos da 15339, né? Só que a vantagem da 15339 é que ela sai dessa lógica do TVI, que seria o ganho de ponto, né? Isso aí é outra história, né? Mas o ganho de ponto, por exemplo, ele não te dá a neutralidade do cinza. E a ISO 15339 busca a neutralidade do cinza. Então são abordagens diferentes para o mesmo problema. Vamos colocar assim. E eu vejo que o próximo passo seria a gente começar, e é uma das minhas pautas esse ano, começar a discutir no mercado. Vamos falar mais em ISO 15339 e menos na 12647. Sim. Porque a gente tem um conjunto dentro da ISO 15339 que é muito interessante. E na prática, as duas refletem quase que uma briga continental, né? Quer dizer, é uma briga de poder dentro da indústria gráfica. Quer dizer, o europeu quer a 12647, como ela está, e o americano quer a 15339. E aí a gente fica nessa situação. Qual seguir, né? Qual que, né? Veja, as duas entregam os mesmos resultados praticamente. Sim, padroniza. Padroniza. Elas têm métodos diferentes, objetivos diferentes, né? Mas, cara, são resultados excelentes. É um bom tema para fazer depois você divulgar um artigo aí, né? Em breve aí, sobre. Ou você já publicou sobre isso? O Marcelo da Engegraf, aqui o Marcelo Cunha, está perguntando se a ISO 12647 não neutraliza o cinza. É que, na verdade, a 12647 ela tem dois pilares, o LAB do chapado e o ganho de ponto, que a gente chama de TVI, né? Que é a variação do tom. Quando você simplesmente pega e lineariza e coloca os valores corretos, é muito comum você não ter o cinza realmente neutro, por alguma variação da tinta. Porque como a tinta, o magenta, o cian e o amarelo, eles têm uma variação permitida dentro da ISO. Então, pela ISO das tintas, que é 2846, permite uma variação de até 5. Quer dizer, de uma cor eu consigo
aceitar variações do cian, variações do magenta. Então, quando você simplesmente acerta numericamente o ganho de ponto, em algumas vezes você percebe que o cinza não está neutro, e aí você tem que mexer nesses valores para que você possa neutralizar o cinza. Daí a 12647, o alvo é zerar o ganho de ponto. A 15339 é balancear o cinza. Quer dizer, são objetivos diferentes. Perfeito. Respondido, Marcelo. Qualquer coisa, manda mais pergunta. Todo mundo aí, vamos lá. Se gostou da resposta, aperta o coraçãozinho aí, aperta o ok, dá uma... A gente fica aqui do outro lado sem saber muito bem o que estão pensando. Estão gostando ou não. Mas dentro da ISO, Marcelo, assim, e a gente falou de diferença de tintas, mas quando a gente fala de diferentes papéis ou variação de lote de um mesmo papel que ocorre também, né? Como Sim. que se atinge os resultados com a ISO 12647, que é a que eu mais conheço, né? 15339, vai ser um novo aprendizado aí. Podemos aprender junto. Vamos marcar uma live falando sobre essa diferença. Ótimo. Veja, a 12647 é muito comum a gente encontrar no mercado todo mundo aplicando a 12647 de 2004. Para você identificar se o cliente está falando da 12647 antiga, é só perguntar para ele qual é a Fogra que ele usa. Ele diz, não, Fogra 39, é de 2004. 2004. Ah, não, estou usando Fogra 51. Né? Até quem estiver usando Fogra 39, Fogra 51, vai dando um alô aí, dizendo qual delas estão usando aí nas gráficas, para a gente ter um feedback. Legal. Então, a 39 é de 2004, a 51 é de 2013. A gente tem, na verdade, a ISO de 2013 trabalhando com 8 tipos de papéis contra 4 que eram da 2004. Então, a gente tem uma variedade maior de papéis dentro da ISO. Né? E a ISO 12647 de 2013, ela trouxe um novo método de medição que permite que você utilize papéis com alvejante óptico. Então, esse foi uma primeira mudança da ISO, que ela entendeu que o mercado disse assim, nós vamos usar alvejante óptico, porque a 2004 queria papéis sem alvejante óptico. E na prática, o alvejante óptico torna o papel mais barato e é o que o pessoal compra. Né? Então, hoje já tem empresas, por exemplo, a Suzano tem em linha de produção normal papéis normatizados pela ISO. Então não é mais tão complicado conseguir. Né? Sim. Mas se você trabalha com papéis fora da ISO, né, você consegue aproximações muito boas com o papel. O cinza normalmente acaba atrapalhando. Né? O pessoal está dizendo aí 39, né? Não serve para todas as mídias. Dá uma explicada melhor nisso aí. Né? Então, quando você utiliza essa situação, você tem variações aí. O cinza sofre um pouquinho. Se o papel é muito azulado, né, pode ser que o cinza fique diferente. Se o papel é amarelado, o cinza também sofre. Então, essas variações acontecem e a gente acaba buscando justamente neutralizar o cinza de acordo com essas situações. Agora, variação entre lotes no papel é algo que sempre vai acontecer e, infelizmente, a gente vai ter que conviver com isso. Sim. Paulo César complementando nessa questão de ISO, né? Ele está perguntando aqui em relação à iluminação, o que dita a ISO aí? Ele pergunta, a ISO diz alguma coisa em relação à iluminação? Acredito que sim, mas manda a brasa aí, você que é o mestre. Sim, a ISO 12647, ela fala que nós temos que ter lâmpadas D50. Quer dizer, são 5.000 graus Kelvin. Vou mudar eu para D50. Oi? Não, estou fazendo uma metameria em mim aqui, ó, com a... olha lá, ó. Isso aí é uma lâmpada de 3.000 graus Kelvin, avermelhou. Isso agora azulou, amarelou. Quem não entende que é metameria, né? Desculpa para os conhecimentos mais avançados.
Mas aí, ó, vamos ficar vermelhinho mesmo, que eu tô muito abatido aqui, muito tempo preso dentro de casa. Aham. Mas vamos lá, desculpa aí, Marcelo. Então, a ISO fala que a gente deve usar a D50, que é uma iluminação neutra, né? Então, você tem uma resposta dentro do espectro de cor parelho em todo o espectro visível de cor. Se você pega uma lâmpada D65, ela já tem um pico de azul, fica mais azulada. Se você pega uma lâmpada incandescente, né, ela fica mais avermelhada. Lâmpadas LED, por exemplo, elas podem ter várias cores, várias temperaturas de cor. Não é Sim. porque é LED que é D50. É só Então tecnologia muda a temperatura, né? ela define D50 e com índice de reprodução de cor acima de 90, né? Então, são as duas características que você tem que ter nas lâmpadas, de acordo com as duas ISOs. A 15339 e a 12647 falam a mesma coisa sobre iluminação. Né? Perfeito. Muito bem, Marcelo. Vamos lá, pessoal. Vamos dando likes aí, perguntando. Ó, o Gabriel, vendedor da Toyo, no interior de São Paulo. Fala, meu amigo. Tô bem, viu? Tô firme aqui na quarentena aí. E você? Vamos lá, galera. Ó, o Marcão agora tá na Comprint. Brother, trabalhamos há muitos anos atrás. Isso que é legal na indústria gráfica, né? Esse estreitamento, essa amizade aí, longas datas aí. Estou mais de 23 anos e essa continuidade aí de amizade, né? Mesmo à distância, Isso. lembrando. E agora com as redes sociais, né? Fica tudo mais fácil, né? Então, vou pular um pouquinho da ISO, para a gente não se aprofundar tanto em ISO, vou fazer uma pergunta sobre prova de cor. Aí, Paulo, gostei, ó. Ou tem Deu um retorno, gostei. Aí, Dá o likezinho aí também, dá o coraçãozinho aí. Vamos então, lá. repetindo novamente o e-mail do Marcelo, quem tiver também depois mais dúvidas, a gente pode até continuar essa live hoje mesmo ainda, né? Mas o e-mail dele é marcelo@easycolor.com.br, o meu é santaguida.toyoinc@gmail.com. É isso aí, galera. E em breve vou lançar um site que é o sagagraphics.com.br. Então vamos lá. Quero continuar falando sobre a ISO 12647. Eu vejo também questionamento sobre a questão. A gente está falando todo o fluxo, né? Da criação, falamos já até o momento de padronização da ISO 12647, da 15339, falando de prova contratual, né? Então, deixa eu ver aqui uma pergunta que até me mandaram aqui. Só um instantinho aqui. Quais são as dificuldades de usar a prova de cor contratual no mercado atualmente? Eu, quando entrei no ramo gráfico, eu aprendi nas oficinas do Senai Match Print e tinha uma Dye Sublimation que era da Imation. O tiozinho também, Amor. A Imation, eu nesses dias encontrei nas redes sociais um cara que trabalhou na Imation. Lembra de mim? Pô, cara! 1000 anos, né? Nessa época, logo quando me formei no Senai, Nessa época a gente ganhava dinheiro. Vocês ganhavam, né? Eu já entrei já no fim da curva, mas tá bom, o importante é ter saúde, né? Mas vamos lá, sobre a prova contratual, né? O que eu tinha perguntado mesmo? Quais que são as dificuldades hoje para usarmos a prova? Pressmatch da Agfa, desculpa. Tem a Pressmatch, depois... Mas retomando a pergunta aqui, quais são as dificuldades hoje em prova de cor contratual? Ou não há dificuldade? Por exemplo, hoje uma digital para reproduzir um sistema mais limitado de impressão, com gamut de cor bem menor, né? Veja, como na verdade, eu vou tentar reunir uma outra pergunta também que fizeram sobre heptacromia. Ótimo. Eu vejo assim, a prova de cor contratual hoje, o grande problema dela é você conseguir vendê-la para o seu cliente. É muito comum hoje as gráficas não conseguirem mais vender prova contratual para o cliente. Pelo seu custo, o cliente já não aceita mais, ele acha que é custo da gráfica e tudo mais. Fora a questão de gestão, aí eu tenho falado muito sobre gestão, né?
Eu comecei um MBA agora também, então é a bola da vez. Show. Aí você pensa assim, a prova de cor contratual, ela atinge a cor com exatidão. Sim, ela atinge. Mas a grande dificuldade normalmente do cliente ele pegou e mandou imprimir em papel couché 115. O papel de prova contratual é completamente diferente em textura, em gramatura, tudo. Eu mandei imprimir em offset. Também é completamente diferente. Quer dizer, é muito complicado esse ponto na prova contratual. E aí, o que as gráficas têm feito muito, a gente tem feito isso com muito sucesso, é você trabalhar com a ISO 12647, certificando também impressão digital. Então, tem muitas lasers hoje que conseguem dar bons resultados em cima de papel couché diretamente. E, às vezes, mesmo que você não consiga certificar, mas que você consiga visualmente ter resultados muito próximos, e aí a gente sempre consegue isso, o que acontece? Para o cliente final, você recebeu um couché, e vai ser impresso em couché, para ele fica muito mais coerente. O cliente gosta muito disso. E ele gosta também porque normalmente ele pode fazer boneco. Se ele precisa montar e tudo mais, é interessante. Uma outra coisa muito interessante que vai nessa esteira da prova digital é que quando a gente faz isso, o cliente acaba usando a digital para excesso de tiragem ou novos pedidos pequenos. Aí o que acontece? O cara chega e diz assim, eu te pedi 500 livros, né? 2.000 livros. Eu preciso de mais 50. Você não vai colocar isso de novo na máquina offset para rodar 50 livros. Quando as máquinas estão batendo direitinho, você consegue fazer o restante da produção na digital. Então, isso é bem interessante, essa mudança, né? Perfeito. A heptacromia, você ia emendar, ou eu não... Heptacromia, exato. Que bom que você lembrou. Veja, heptacromia, a ideia do hepta são 7, então seriam 7 cores ao invés de 4 cores. Certo. Com 4 cores, a gente tem a ilusão ótica de todas as cores possíveis. Foi sempre isso que a gente aprendeu. Mas, na verdade, quando você tem 4 cores, o CMYK ele não representa todas as cores, né? Ficam faltando ainda cores, principalmente de RGB, de Pantone. Até o pessoal acha que Pantone é para uma coisa, mas é para outra, né? E aí você precisa imprimir cores próximas ao Pantone. Então, quando você usa a heptacromia e você adiciona as 3 cores, então você adiciona... começou inicialmente com hexacromia, né? Então você colocava 2 das 3 cores, né? Então você tem lá o laranja, você tem o verde e tem o violeta. Sim. Com hexacromia, você tinha máquina 6 cores, então, para esse trabalho, as 2 mais indicadas são o laranja e o violeta. Então coloca as 2 na máquina. Não, para o outro eu preciso do verde, daí limpa uma máquina, limpa uma torre e coloca aquela cor. Então, era meio complicado. A heptacromia, se você tiver uma máquina de pelo menos 7 cores, você permite fazer isso. Você coloca as 7 cores ao mesmo tempo e você consegue aumentar o gamute de impressão e chegar aí a 90%, 95% das cores do Pantone. Então, qual é a grande sacada disso? Você ter o seu processo bastante ajustado, você para de ficar formulando tintas em Pantone e colocando na máquina e limpando a máquina, aumentando seus tempos de setup, de limpeza de máquina, gastos com tinta, porque daí vai tinta fora. Aí você faz uma cor específica lá para o teu cliente, faz o azul do Saga aí, por exemplo. Sim. Só que daí, é claro, ele teve que fazer tinta a mais para não parar no meio do trabalho, né? Então, aquele tinta a mais, ele acaba normalmente jogando fora. Com a heptacromia, ele trabalha dentro de um processo fazendo o uso das 3 cores extras,
atinge muito mais próximo o teu trabalho, né? E você fica feliz, né? E todo mundo fica feliz. Você Legal. reduz Né? acerto de máquina, você reduz desperdício, você reduz uma série de coisas. Mas o sistema precisa estar bem ajustado. Ó, o Varlan perguntou aqui sobre os IRC das lâmpadas D50, né? Nem toda lâmpada, ele está pergunta, né? Nem toda lâmpada D50 tem o IRC, que é o índice de reprodução de cor, maior que 90. É o que Ah, é uma boa pergunta e manda lá, pode falar. só o pessoal vai dando retorno aí se a pergunta foi bem respondida. Se quiserem, depois É, a gente retoma. É, toda lâmpada tem um IRC, né? O IRC, na verdade, faz com que você tenha uma alta qualidade de resposta. Quer dizer, você calcula matematicamente a curva do D50 e compara com a curva da lâmpada. Então, ela tem que estar acima de 90 nessa comparação. certo. Então, as lâmpadas que são acima de 90, elas são normalmente bem mais caras do que as outras. Você tem uma lâmpada da GE, que é a Chroma, que é uma lâmpada de entrada da D50. Você vai pegar a especificação dela e o RC dela está em 80. Quer dizer, ela não atende à norma. Ela é uma lâmpada melhor do que as outras. Você consegue melhorar um pouco a sua produção, porque normalmente quem não tem nada É e melhor. passa pelo menos a usar uma croma, né, você Hum, já dá uma melhorada. Né? certo. Então, qualidade são etapas, né? São degraus que você vai subindo. Você pode utilizar uma lâmpada dessa, por exemplo, mas sabendo que ela não atinge a norma. Ela não é conforme, né? Perfeito. Então vamos lá, pessoal. Vamos para as perguntas. O tempo, eu não sei como funciona no final do Instagram, acho que ele Já, encerra sozinho, né? Já vai dar 1 hora daqui a pouquinho. É que isso. eu me atrapalhei para entrar aqui para te convidar, mas eu Mas já tô. vamos fazer o seguinte: se derrubar a live, você Eu vou fecha, eu lá, fecho aqui, a gente isso. começa de novo e o pessoal entra de novo. Entra de Né? novo e vamos É. continuar o bate-papo Se o aí. pessoal está perguntando, eu acho que se quiserem, aí a gente continua, sem problema nenhum. Se quiser que a gente vai dormir, é só falar, vão dormir, né? Não tem nem jogo Né? de futebol, né? A gente tá preso aqui, policiar, mas vamos lá. Então, o pessoal deve Então, estar gostando, sim. Então, é, eu falam estou vendo aqui. Diga. dentro do gerenciamento de cores, o que você acha? É um assunto muito amplo, né? Então, eu vou te perguntando, assim, eu estou tentando te perguntar mais ou menos dentro do que você está O falando, né? Hernani aqui está perguntando sobre a 15339. Então, se você me permite aqui, Claro. a 15339 ele está falando em diversas mídias. Né? Na prática, o que acontece? A 15339 ela tem uma série de papéis que ela tem normatizados, né? Então, ela trabalha com CRPCs, né? Ao invés das caracterizações que a FOGRA utiliza. Então, são 7 CRPCs, variando de gamutes bem pequenos a grandes. E você tem tipos de cores diferentes de papéis, de mídias dentro do processo. A diferença que faz a 15339 trabalhar com diversas mídias, e talvez seja essa a pergunta do Hernani, é que como o objetivo da 15339 é neutralizar o cinza independente da mídia, quer dizer, você pega a cor do papel da mídia e faz o ajuste de cinza em cima desse valor. É um conceito diferente do que tem a 12647. Né? E aí, justamente a diferença que o Marcelo tinha perguntado se o TVI não neutralizava, né? Quando você pega a 15339 e aí você faz o ajuste utilizando o papel como referência, o ajuste das curvas tem que ser diferente para poder neutralizar em relação àquela mídia. Não sei se respondi, Hernani. Dá uma resposta, dá uma ideia aí. Sim. Ô, Marcelo, uma dúvida minha sobre na parte para você fazer o gerenciamento de cores, é óbvio que você precisa ter equipamentos, um instrumento de medição, né? Sim. Falando assim, eu lembro quando eu vendia equipamentos, né? Eu trabalhava
vendendo X-Rite, né? E até hoje, o que eu mais vejo dentro de uma indústria gráfica são os espectrodensitômetros manuais. Mas existem os automáticos, que quando eu vendia, assim, eu consegui vender alguns, mas assim, muito poucos. E assim, no geral, o que eu vejo ainda tem muito poucos, muito por conta do custo do instrumento. Mas o que que você vê aí com todo o seu bagagem de conhecimento? Essa questão, qual que é a eficiência, a eficácia de você ter um automático? Se justifica essa diferença de preço? Para uma gráfica que está pensando para aquele caminho. Poxa, eu vou para um. Eu lembro que eu vendi o IntelliTracks, ou vou agora é o Exact da Deckrite. Estou fazendo propaganda aqui, né? Mas tem outras grandes marcas, né? Tem Tecon, tem outras marcas também de mercado. Mas falando entre manual e automático, né? Qual a questão de eficácia e Veja, qual que é o melhor caminho aí? o que eu acho muito interessante é que nunca você tem as mesmas respostas para todas as empresas, né? Sim, Então, o gerenciamento de cores não é uma receita única que você aplica a todas as empresas e funciona para todo mundo do mesmo jeito. sim, É sempre muito interessante quando o cliente permite ou a gente conversa e a gente faz um levantamento de cenário. Usando a resposta de forma cronológica, antigamente eu te dizia assim, cara, com o nível de produtividade que é exigido hoje da indústria gráfica para poder ser rentável, o equipamento manual, você fica muito tempo com a máquina parada fazendo medição pontual. sim, Então, o que o cliente tem que pensar, o dono da gráfica tem que pensar é quanto tempo o meu impressor vai ficar ali medindo, né, até achar a cor, até acertar a folha inteira. Se ele passar ali 1, 2 horas por trabalho, ele tem que começar a fazer a conta de quanto tempo isso realmente custa para ele de máquina parada, né, de hora máquina, né, de hora homem, de trabalho que efetivamente ele deveria estar imprimindo, entregando e faturando. sim. Então, se ele fizer um ROI, e aí a gente pode auxiliar nisso, aí ele vai ter a decisão se ele vai usar um automático ou um manual, né? Eu iria muito mais nessa linha hoje do que tecnicamente. Tecnicamente, a resposta dos dois equipamentos é igual. Ponto. Sim. A questão é a produtividade. E aí você Produtividade. adequar ao seu negócio. E ver dentro do ROI, né? Poxa, justifica ter um automático, que é muito mais eficaz, né? Percentualmente tem, assim, mais ou menos, a grosso modo falando, assim, É. o tempo que você ganha é muito maior, né? De você usar um É que na automático. prática não adianta, Vai tem que depender fazer um levantamento, vai depender de. da realidade do próprio cliente, né? Como que ele. Porque o, Né? por que, que o ROI realmente é interessante? Porque você coloca ali a realidade do cliente. Tem clientes com custos diferentes, com margens diferentes, tem clientes que dizem assim: se não se pagar em menos de 2 anos, né, abortado. Se não se pagar em menos de 3 anos, abortado. Em menos de um ano, abortado. Então, eu conheço gráfica, por exemplo, que estava fazendo, até tem pessoal aí dessa gráfica, estava fazendo cálculo para fazer tubulação de